Feridas de abandono, tá? Então vamos falar aqui sobre as feridas emocionais, né? E exclusivo então da ferida de abandono, né? Então a gente vai tentar compreender profundamente a ferida do abandono, as possíveis causas, lembrando que cada um de vocês vai ter as suas particularidades, né? Então eu vou colocar aqui, vou mencionar em alguns momentos eu vou ler alguns trechinhos também desse livro que ele é maravilhoso, que fala sobre as feridas emocionais. Então vai ter alguns trechos aqui que eu vou tirar uma colinha daqui, tá? É, que a ferida do abandono, né? Tentar identificar algumas causas então nessa aula, nesse encontro, né? E como essas manifestações, como elas vão se manifestar na tua vida e como a gente pode promover então o processo de cura através dessa ressignificação daquilo que tu sente de modo inconsciente ou consciente, né? E como a gente vai abordar isso de forma sistêmica, tá? O objetivo é que vocês então não se entendam intelectualmente apenas a ferida do abandono, mas que também vocês experienciem essa jornada de cura emocional e energética, tá? Que possa ajudar vocês a ressignificar essa dor e a se reconectar, então, com a integridade emocional. Essas feridas emocionais, feridas do abandono, da rejeição, ela geralmente se pronuncia, então, naquela pessoa que ela pensa mais nos outros do que em si, consigo mesmo, tende a ser aquela pessoa mais recuada, né, mais quieta, mais na dela, então se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, busca sempre essa é, a suprir esse vazio interno, buscando amor, carinho, presença, né, do marido no relacionamento, né, de palavras de afirmação, enfim, tá? Nós vamos falar sobre isso mais adiante aqui durante essa aula. Então, a ferida do abandono, ela surge quando, durante o teu processo de crescimento, você acaba experienciando aí a ausência de cuidados essenciais, tá? Seja em um nível físico ou emocional. Geralmente vem de figuras parentais, né? Ou de pessoas que deveriam fornecer suporte afetivo, tá? Então, vem ali em relação ao pai, em relação à mãe, ou em relação à avó, em relação até mesmo a um professor, tá? E essa ausência, ela cria uma sensação de desamparo, uma sensação de solidão, é uma crença internalizada, né, de que não é merecedor de amor ou de apoio, ou não preciso de nada, eu sempre fui sozinha, eu dou conta de tudo, né, mas no fundo é uma dor emocional muito profunda e pode estar ligado aí com a ferida do abandono. E a gente vai ver que tem outras feridas que também acabam se manifestando desta maneira, né? Por isso que é uma linha tênue para identificação, para rotular, né? Para ir num diagnóstico. E a gente não trabalha especificamente em sessões individuais apenas com rótulos, né? E com diagnósticos. A gente vê que tem uma ferida, a gente vê a causa, pega a imagem, né, da lembrança, o ponto que começou, que é aonde tu vai levar os teus pensamentos, tu vai trazer essa informação para nós durante o atendimento, e a gente já vai ressignificar isso, fazer esse processo de modo mais profundo. Então, não precisa ter um diagnóstico especificamente. A gente pode dizer assim, ah, é do abandono, rejeição, exclusão, mas tu vai ver que em questões de diagnósticos, elas têm alguns diferenciais. E é essas linhas tênues que a gente consegue identificar especificamente em atendimento individual, né? Mas aqui a gente vai trabalhar isso e você vai fazer os exercícios, independente de como for, de qual for, tu vai acabar fazendo e pode ser que tu encontre algumas aí que estejam inconscientes, tá? Então, nesse contexto sistêmico, essas feridas muitas vezes estão ligadas a padrões transgeracionais, onde a ausência afeto e a presença emocional é repetida de geração em geração. Vou te dar um exemplo, tá?
Se tu não recebeu amor do teu pai, será que ele sabe dar o amor que tu espera que ele te dê? Como seria a linguagem de amor que tu está esperando do teu pai e que ele não pode te dar? Faça esse mesmo raciocínio em relação à tua mãe, tá? Então, qual deixa eu ver, qual a emoção, né, de afeto que você espera do teu pai e que ele não podia te dar, tá? Então, isso aconteceu porque ele também não recebeu dos teus avós. E dependendo dessa reação, desse sentimento, dessa atitude que tu espera, como teu pai poderia ter recebido do teu avô naquela época? Será que teu avô sabia lidar? Sabia dar esse sentimento? Não é? Por exemplo, meu pai nunca falou eu te amo para mim. Que idade tem teu pai? Né? E na época dele, se tu é homem, homem falando eu te amo para homem em épocas anteriores, impossíveis. Até hoje, se tu pegar um senhor, falar eu te amo e dar um beijo nele, ele vai, ele não vai gostar. Às vezes não, poucos estão conseguindo quebrar essa barreira. Eu quebrei essa barreira com meu pai, né? Eu quebrei, eu fui o primeiro a dizer eu te amo para meus pais, principalmente para o meu pai, e depois ele passou a falar eu te amo constante. Eu falo muito eu te amo para meus filhos, né? Então, que barreira você está esperando que te deem da forma que tu espera, mas se tu observar, tu tem dificuldade de fazer ou tu faz em excesso. E esperando que seja recíproco a atitude, mas as linguagens de amor são diferentes, tá? Então, causas possíveis, né, da ferida de abandono, vem aí ausência física ou emocional de figuras parentais. Pais ou cuidadores ausentes, seja por trabalho, doença ou incapacidade emocional de se conectar. Ou seja, cuidadores ausentes. Quem cuidava de você? Seu pai, sua mãe, que tinha que trabalhar, eles estavam ausentes pelo trabalho, né? Eu vou te dar um exemplo aqui que eu vi nesse livro. Não vou contar tudo, é só o trecho, só para uma colinha para mim, ó. Se a sua mãe, de repente, acaba estando grávida e nasce esse bebê, essa criança, ela vai acabar recebendo mais atenção da sua mãe do que para você. Pela sua idade, a sua irmã é recém-nascida, né? Tem um dia, tem dois, tem meses, ela vai passar a ter mais atenção. Mas eu te pergunto, tu tinha ali o quê? 1 ano e meio, 2 anos, 3? Como é que tu ia saber dessa informação? Que nível de consciência tu tem para te saber sobre isso? Por mais que te expliquem, a sensação daquela criança naquele momento foi: minha mãe está dando mais atenção para minha irmã e não está dando para mim. Eu estou aqui atirada, ela não gosta mais de mim. Depois que nasceu a minha irmã, ela passou a dar atenção só para a mãe, só para a maninha. E ela me abandonou, ela me deixou. Então, essa é uma ferida de abandono, né? Ali surge uma ferida de abandono, mesmo que não tenha sido. A gente sabe hoje no adulto. Então, hoje no adulto sabe que aquilo não foi um abandono. Foi natural. E a tua mãe não sabia dar atenção para todos igual. E nem tem como dar igual. A tua irmã recém-nascida, obviamente, que ela precisa de mais atenção. Tá? Se seus pais saíam para trabalhar, né? Não te dão atenção porque trabalham o dia todo, é o que a gente mais ferida. Porque o meu pai era ausente, porque ele trabalhava o tempo todo. Aí eu te pergunto, e se teu pai parar de trabalhar? Se ele tivesse parado de trabalhar para te dar mais atenção em casa? Ou reduzisse pela metade a carga horária de trabalho dele, a jornada de trabalho dele? Você teria tido a vida que você teve? Eu não estou nem perguntando se você era rico ou pobre. Eu estou te perguntando se era ele que colocava o pão na mesa, né? Por mais que ele trabalhava, mas a gente era pobre. Então, por todo esse trabalho era o que ele conseguia. E se ele diminuísse a carga horária, certamente ele iria colocar menos pão na mesa.
Ah, mas não era o meu pai, era minha mãe que trabalhava. Então, observa se isso não foi com a tua mãe. Essa é uma ferida de abandono. Eu estou sempre como eu queria que meu paizinho tivesse mais comigo. Aí hoje, nós temos essa informação, só que muitas pessoas acabam fazendo ao contrário. Muitas vezes, onde tu pode resolver com teu filho, seguir tendo a tua jornada de trabalho e resolver, meu filho, o papai está trabalhando horrores porque o pai, ele quer dar sempre o melhor para ti, sabe? Então, sabe aquela viagem que a gente quer fazer no fim do ano? O pai tem que trabalhar muito. Tu apoia o pai para o pai trabalhar bastante? Apoio, filho. Apoio, pai, apoio. Sabe? Que bom, pai, que bom. Ó, depois ele vai até te agradecer. Obrigado, pai, por tu proporcionar para nós essa viagem aqui. Eu tô adorando, pai. Entende? É uma questão de solução. E a resolução disso não está em tu ter que largar um emprego e fazer algo para ficar mais em casa e ganhar menos e diminuir teu ritmo de vida, diminuir o teu faturamento. Não, não é isso. Não é isso que deve ser feito. Ou exigir que o teu marido fique mais em casa porque ele tem que brincar no mínimo de 1 a 2 horas com teu filho. Não é isso. Explica para o teu filho que a forma de amar do papai é dar uma vida boa e mais confortável para vocês. Essa é a forma de o homem demonstrar amor e carinho, né? E, e quando você foi levada para o hospital, tá? E seus pais tiveram que te deixar lá, porque eles não podiam ficar junto. A criança ela não compreende o que aconteceu. Eu fui abandonada. Hoje não. Hoje já você sabe disso, né? Hoje a criança é obrigada a ter um acompanhante no hospital. Mas vou te dar um exemplo como se fosse isso, né? Tá aqui no livro. E quando os pais deixam com alguém de férias, durante as tuas férias, tu entra em férias, mas teus pais têm que trabalhar. E aí tu tem que ficar lá ou com uma vizinha durante o dia, ou com teus avós, ou com teus tios, né? Para que eles pudessem ter trabalhado naquela época, eles não podiam parar. Ali também, cada vez de deixar na casa da vizinha, deixar, vira aquela saudade, aquele negócio, e inconscientemente, de forma emocional, essa criança ela pode ter se sentido abandonada, né? E se a mãe esteve sempre doente e o pai vive muito ocupado ou ausente, ela é obrigada a deixar com a vizinha, é outra sensação de abandono. Eu lembro agora, falando isso aqui, eu lembrei de uma cliente que eu fiz uma regressão com ela, um processo hipnótico, e ela conectou, e ela dizia que ela se sentia muito sozinha. E durante esse processo hipnótico de regressão, ela estava lá na mentalização e ela se viu naqueles quadradinhos, sabe? Que a gente chama de chiqueirinho aqui no Rio Grande do Sul, que é onde se deixa a criança brincando, né, ali dentro. E ela estava ali, só que ela estava dormindo. E ela relata assim: "Ah, eu acordei e eu tô chorando, só que ninguém veio me acudir. Ninguém veio me acudir, eu tô chorando muito, 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 chorei muito e a minha mãe demorou para aparecer". E eu assim: vai vendo se a tua mãe vai aparecer". Sim, ela apareceu. E como é que ela tá? Ela tá bem. E ela tá me dizendo: "Por que que tu tá chorando? Calma, já tô indo". E o que que ela tem nas mãos? Ela tem uma mamadeira. Ou seja, ela estava dormindo, a mãe dela foi lá fazer a mamadeira, aqueceu a mamadeira, estava secando. Nesse meio tempo, ela acordou e o que que ela viu? Ela não viu a mãe ali perto e ela estava com aquele sentimento de abandono, né? Ela era uma criança, tinha o que, 2, 3 anos, ela relata naquela época, pelo que ela se enxergava. E ali ela viu que não era um abandono, que a mãe estava muito presente, dando muito amor e carinho para ela. Só tinha saído para fazer uma mamadeira. Então, o modo que você enxerga está ligado com as suas experiências de vida, as suas memórias afetivas, né? Então, isso pode estar refletindo aí em um sentimento de abandono, né? Então, sentimentos, né, de rejeição em relacionamentos significativos, por exemplo, experiências de rejeição de pessoas importantes, como os pais, parceiros ou amigos próximos, que criam esse vazio emocional. Esse sentimento de solidão e de desamparo
na infância, mesmo com a presença física dos pais, a criança pode se sentir emocionalmente negligenciada, criando uma sensação de abandono. Um exemplo prático, então, uma pessoa que cresceu em um lar onde os pais, eles estavam sempre ocupados, tá? Investindo tempo e energia em suas carreiras profissionais, mas sem fornecer uma atenção emocional necessária, que isso ele é muito observatório, a gente tem que observar o que, que seria o necessário, a gente não deve se preocupar com essa ferida a ponto de deixar de fazer o que precisa ser feito, que isso pode estar pegando em você hoje, tá? Por exemplo, para não criar a ferida do abandono, eu vou sair do meu trabalho e vou dar mais atenção para o meu filho em casa. Tu faz isso, e dali 5 anos tu tá fora do mercado, tu começa a ter depressão ou te sentir com baixa autoestima, né, insuficiente, tu te acha uma pessoa quebrada, falida, que não consegue dar conta, que está cansada de criar os filhos, tu começa a ter essas sensações. Então, tudo pode ser resolvido explicando isso para os filhos. Sabe, papai, ó, a mamãe tem que trabalhar porque a gente quer dar a vida melhor, olha a casa que a gente mora, olha tudo que tu tem, né? Ah, mas as coisas não são só dinheiro, Luiz. Cada um vive da maneira que quiser, né? A gente busca caminhos de solução, mas a gente também tem que equilibrar com o momento de autodesenvolvimento e autoestima também. Então tem que fazer um equilíbrio. Dali um pouco não é saindo, dali um pouco é diminuindo a jornada de trabalho, dali um pouco é mudando, fazendo uma transição profissional. Existem outros caminhos de solução que podem ser feitos. Eu mesmo fiz uma transição profissional de farmacêutico hospitalar, professor de farmacologia, passava das 7 da manhã até as 11 horas da noite trabalhando, né? Fiz essa transição depois da minha reforma íntima pessoal, depois das formações que eu fiz, e hoje eu trabalho em casa já há 4 anos, eu trabalho só em casa. Depois começou online, eu já tinha feito a transição para profissional, para terapeuta, já trabalhava menos carga horária, ficava mais tempo em casa, ia para o consultório, voltava, né? Tinha dias que eu não ia, dias só de manhã, dias eu ia de tarde, então eu sempre tinha tempo para dar atenção para meus filhos, escola e tudo. E depois da pandemia que eu entrei para online, eu fico 100% em casa. Será que eu não estou criando novos traumas no meu filho? Será que eu não estou criando novas outras expectativas de vida sobre o que, que ele está vendo sobre trabalho? Mas sempre eu explico, tendo essa noção, eu explico tudo para eles. A questão é essa, é orientar os filhos, sabe? É já ver, está acontecendo isso, orienta de como seria a conversa de solução e orienta eles, e está tudo certo. Isso é o que a gente pode fazer hoje, é uma informação que os teus pais não tinham naquela época, né? Ainda mais se tem a crença, o filho aprende por exemplo. Sim, aprende por exemplo, por exemplos, né? Dados. Mas esses exemplos também causam feridas, sejam para o bom ou seja para o ruim. A mesma ferida de um pai batendo na mãe é a mesma ferida, ou mesmas consequências, apenas em intensidades diferentes de um pai que fica viajando o mês todo e aparece em casa uma vez por mês. É um exemplo. As feridas emocionais mudam as intensidades, também está ali por abandono, né, por insegurança, né, ou seja, sentimentos negligenciados por alguém que teria que proteger, teria que zelar pela segurança. Ambos não estão fornecendo segurança. Como é que o pai vai dar segurança se trabalha o mês todo em casa? Quem é que dava essa segurança para essa filha, para esse filho? Quem é que dava essa a firmeza de fazer o que tinha que fazer, de tomar a iniciativa de fazer as coisas? Era a mãe. Logo, entra naquela conversa que a gente já fez lá atrás, né? Em outras aulas aí. O que que você aprendeu sobre feminino com a mãe? Aprendeu sobre feminino ou sobre o masculino? Teu pai demorava um mês fora de casa, ele chegava em casa, ele ia te cobrar? Não, ele estava com saudade, ele ia te paparicar.
Então, aquilo ali tu aprendeu o quê? Masculino ou feminino? Energia feminina numa figura masculina, né? Então, que referência esse filho tem de masculino? Tem da mãe. Logo, ele aprende que aquilo ali é mulher e ele vai se conectar com mulheres masculinas. E ele vai desempenhar o papel do amoroso, do carinhoso, né? Do cara mais bonzinho. Ah, Luiz, mas o meu marido passa por isso, ele não é tão bonzinho, não. Ele tem horas que ele explode, porque não é só uma ferida, existem outras feridas também, né? É uma gama de coisas, são muitas informações, onde só mudando, tendo informações, tu não chega a lugar nenhum. Primeiro tu trabalha uma informação a nível emocional, depois tu pega outra, trabalho emocional, e assim tu pode intensificar isso num processo individual em mentoria ou atendimentos da terapia sistêmica, tá? Então, essa pessoa, né, que cresceu em um lar onde os pais estavam ocupados, ela se sentiu o quê? Invisível, sem o cuidado do que precisava. Embora tivesse necessidades materiais atendidas, a ausência de um vínculo emocional profundo criou uma lacuna, né? Uma lacuna que ela não sabia como preencher. E essa lacuna, como adulta, a Maria passou a desenvolver, essa pessoa passou a desenvolver esse medo constante de ficar sozinha, tá? Porque ela não se sentia segura sozinha, criando então relacionamentos em que se apegava excessivamente aos parceiros, na tentativa de preencher essa lacuna de abandono. Então vai lá, o marido não pode sair na esquina sozinho, que ela reclama da ausência dele, que ela não dá atenção para ele, que ela não está cuidando dele, né? E o cara ali sem entender, cara, eu não tô entendendo, não tô fazendo nada demais, pô, sabe? Então, é muito importante curar essa ferida emocional do abandono para que não tenha esse suplemento em cima do marido. Agora tu olha, sabe aquele probleminha que tu tem com a tua sogra? Que a sogra não larga do pé do teu filho? Tá sempre comandando a vida dele, se metendo na vida dele e ainda jogando pedra na nora? Pois é. Essa sogra, ela pode ter esta ferida do abandono, pode ter a ferida da rejeição em relação aos próprios pais dela, em relação ao pai dela. E quem ela está suprindo essa expectativa? Ela já pulou do marido para o filho, porque ela supriu no marido, o marido quer fazer papel de marido, então não dá a bola para ela, ela se sente rejeitada também no relacionamento, abandonada no relacionamento, sozinha no relacionamento. Ainda fica mais agravante se esse marido ainda acabar falecendo, né, ou se divorciando, e esse filho se sente naquela figura, né, naquele romantismo de honrar pai e mãe, dele ter que suprir o que? Essas expectativas de abandono, né, medo da mãe, de suprir essa expectativa da solidão da mãe, medo dela ficar em depressão, aí vai lá e se torna o que a gente chama de marido da mãezinha, né? E aí ele não consegue se liberar desse emaranhado, porque ele também tem feridas emocionais em relação ao pai, em relação à figura paterna, e se sentiu responsável pela mãe em algum momento. Mas quem tem que resolver isso? O marido se posicionando e a mãe solucionando as feridas emocionais de abandono. Você está vendo como é que é uma engronha, é um ciclo, é uma roda que não se termina, por isso a gente chama de repetições sistêmicas, lealdades familiares sistêmicas. Isso vai de geração em geração. Então vamos lá, o impacto da ferida do abandono, então, nas relações. A ferida do abandono, quando não tratada, ela reverbera em diversos aspectos da vida adulta. As pessoas que carregam essas feridas podem desenvolver comportamento de apego excessivo, e aí começa também esse apego excessivo, aquele relacionamento tóxico, narcisista, sabe? A pessoa se torna tóxica porque ela quer aquela pessoa o tempo todo perto dela. Aquele relacionamento de sufocamento, né? Mas no fundo, essa pessoa que ela tem não é esse apego sobre a figura do cara, sobre o Luiz. Não. É sobre o que ele deve me proporcionar. Se tirar o Luiz e botar o Pedro,
vai ser a mesma situação. Por isso que a gente fala, tu tá repetindo relacionamentos nas mesmas dinâmicas, porque tu não curou uma ferida emocional, que no caso a gente está falando aqui do abandono, mas pode ser outras, tá? Então, não curou a ferida emocional, tu vai buscar suprir essa expectativa em outras pessoas. Então, essa mãe que a gente comentou antes, né, que tem esse apego emocional com o filho, no momento que o filho se libera, esse apego emocional vai acontecer com outra pessoa. E outra, muitas pessoas acabam adquirindo animais de estimação. Já viu aquelas senhorinhas que moram sozinhas e tem um animalzinho de estimação que tratam como crianças? Eles estão tratando aquele animalzinho como elas gostariam de ter sido tratadas quando criança. Então parece uma coisa absurda, né? Mas não é, não. É ferida emocional. E se ela está bem assim agora e não está suprindo isso nos filhos, que bom, deixa assim. Deixa assim. Fala para ela fazer terapia. Não, minha mãe tem 60 anos. Não vai fazer terapia. Tem 70 anos. Pior ainda, 80, nem se fala. Né? Então é isso. Então esse apego excessivo está ligado ao medo de solidão e dificuldade de estabelecer vínculos seguros. Ela é totalmente insegura, tá? Então frequentemente se envolve em relacionamentos disfuncionais, como a gente estava comentando, como um forte medo de rejeição e aí começa o ciúme, né? O ciúme excessivo. E o ciúme excessivo não é uma questão de apego, é o medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. Aí, geralmente, essa pessoa mais ciumenta, ela já está no segundo, terceiro relacionamento, mas não é pelo medo de ser traída, é por sofrer mais uma vez uma rejeição ou um abandono, tá? Então, ó, isso é o que pode levar a repetições de padrões negativos, criando um ciclo de dor e abandono. E ainda de dor e abandono, aí morre um vizinho que era amigo, aí morre não sei quem que era amigo, e tudo isso vira um inferno. E a pessoa ela pode ter síndrome do pânico, crises de ansiedade, né? Síndrome do pânico e até mesmo depressão profunda, tá? Outras evoluem ainda para pensamentos indesejáveis, tá? Eu prefiro tirar minha vida do que ficar aqui suprindo isso e vivendo essa solidão, nesse sufocamento, nessa angústia, tudo isso ela sente. Então, essa ferida do abandono e rejeição é uma ferida muito séria e deve ser trabalhada, sim, em terapias em terapias sistêmicas, tá? De modo individual, precisa. É por isso que as terapias que eu faço em casal, elas não são todas as sessões durante em casal. Não é. A terapia em casal, para ter resultado, ela precisa que seja feita também em casal e momentos individuais para a gente tratar essas particularidades que jamais se pensa nisso em terapias convencionais em casal. Casal, tu só recebe informação de como tu tem que trabalhar um com o outro, como é um com o outro. Ah, tu tem que tratar teu marido assim, tu tem que tratar assim ela. Mas o cara não sabe, a mulher não sabe fazer isso porque ela não recebeu. E o inconsciente dela fala de coisas que a gente nem imagina, tá? Então, a ferida do abandono, ela também afeta a autoestima, que geralmente quem tem problema de relacionamento amoroso, desse estilo, por feridas emocionais, por apegos emocionais, também vai ter problema de autoestima e autossuficiência emocional e também profissional. Geralmente a pessoa que procrastina na vida também, que tem dificuldades com dinheiro, porque daí ela acaba consumindo mais do que precisa, para justamente suprir o quê? O vazio do abandono. Ela se sente vista através da compra. Ela se sente vista também através do vício, seja no álcool, no cigarro, nas drogas, num vício sexual, qualquer vício, todo excesso esconde uma falta. E isso pode estar ligado a feridas emocionais, ok? Então, ela pode ter uma sensação constante de que precisa de aprovação ou da companhia de outra pessoa para se sentir segura e amada, tá? Depois nós vamos ver que existem outras feridas que isso aqui é o contrário. Isso aqui é o contrário. Bah, eu não quero ficar com ninguém, eu adoro ficar sozinha. Aí é o medo de exposição. Aí são outras feridas que a gente vai falar mais abaixo, tá?
Então, isso tudo impede de viver de forma autônoma, de forma saudável e desenvolvendo, então, né, uma dependência emocional, ok? Então, como você pode refletir sobre isso, né? Como você percebe a sua relação com a solidão e com os outros? Você se sente que precisa da presença de outra pessoa para se sentir segura? Sim ou não? E quais os comportamentos você adota para evitar esses sentimentos de abandono? Isso é o que vou colocar ali, então, para vocês fazerem como exercícios e bem como vocês refletirem sobre caminhos de solução. Ok? Então, agora eu vou pedir para vocês que vocês vamos então uma meditação sistêmica, né, para essa ferida de abandono, tentando buscar aí uma cura da ferida de abandono, tá? Que envolvendo então o resgate da criança interior, tá? Só que isso eu vou fazer na próxima aula, no próximo vídeo aqui embaixo, que vai estar ali como dinâmica, para que quando vocês precisem, vocês possam vir direto a esse vídeo, né? Já respirando e te conectando internamente, você só faça o exercício dessa meditação. Então, eu vou colocar isso numa aula separada, ok? E não esqueça que essa aula agora já tem um exercício aqui embaixo para você fazer.